Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 4 de setembro, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 40 ao capítulo 42, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 40, nós acabamos de ver como Deus é maravilhoso, como Ele cuidou de Jeremias, Enquanto o próprio povo de Jeremias estava querendo matá-lo, Deus levanta nada mais, nada menos do que Nabucodonosor para cuidar de Jeremias, Isso, eu fiquei tão reflexiva em relação a isso. Deus, Ele levanta quem Ele quer para cuidar daquele que é fiel para com o Senhor, Isso, traz a nós uma segurança de que você não precisa temer o tempo futuro, você não precisa temer as pessoas, você precisa tão somente confiar em Deus, não é? Se ele moveu Nabucodonosor para cuidar de Jeremias, que Deus não faz por um filho seu, não é? E aí, no capítulo 40, o Senhor deu uma mensagem a Jeremias, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Olha só, Ele havia encontrado Jeremias acorrentado entre os prisioneiros de Jerusalém e Judá, que estavam sendo levados para o exílio babilônico, Então, nós vamos ver que Nabucodonosor já tinha dado a ordem a esse capitão da guarda a encontrar Jeremias e cuidar de Jeremias, dar aquilo que Jeremias precisasse, Foi isso que nós lemos ontem. Então ele sai à procura de Jeremias e encontra Jeremias acorrentado, Acorrentado entre outros prisioneiros de Judá e de Jerusalém. Iam levar Jeremias, para o exílio. E aí nós vamos ver que o capitão da guarda mandou chamar Jeremias e disse a ele: o Senhor, seu Deus, trouxe esta calamidade sobre a terra. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois esse povo pecou contra o Senhor e lhe desobedeceu. Por isso aconteceram todas essas coisas, mas eu vou tirar suas correntes e libertá-lo. Se quiser ir comigo para a Babilônia, está bem, providenciarei que cuide de você. Se não quiser ir, fique aqui, toda a terra diante de você. Escolha, vá para onde você quiser. Se resolver ficar, volte para Gedalias, filho de Aicã, o neto de Safã. O rei da Babilônia o nomeou governador de Judá. Fique com o povo que ele governa. E se quiser ir para algum outro lugar, faça o que lhe parecer melhor. Então, Nebuzaradã, capitão da guarda, deu a Jeremias um pouco de alimento, dinheiro e o deixou partir. Jeremias voltou para Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, e habitou em Judá com os poucos que havia ficado na terra. O comandante dos grupos de soldados que estava no interior de Judá souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, para governar o povo, porque tinha ficado em Judá. Isto é, os homens, as mulheres, as crianças que não haviam sido enviados para o exílio da Babilônia. Então foram ver Gedalias em Mispa. Entre eles estava Ismael, filho de Netanias, Joanã, Jonatã, filho de Carreá, Cesaria, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita. E aí, Gedalias jurou a eles que os babilônicos não tinham intenção de lhe fazer mal. Não tenha medo de servi-lo. Vivam na terra e sirva ao rei da Babilônia e tudo lhe irá bem. Ele prometeu: quanto a mim, ficarei em Mispa e os representarei diante dos babilônicos.
que vierem se encontrar conosco. Estabeleçam-se nas cidades que tomaram e vivam dos frutos da terra. Colham uva, frutas e verão e azeitonas e armazene tudo. Quando os judeus em Moabe, Amon, Edom e outras terras vizinhas souberam que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente do povo de Judá e que Gedalias era o governador, começaram a voltar para Judá, dos lugares dos quais havia fugido. Pararam em Mispa, onde se encontraram com Gedalias, depois seguiram para os campos em Judá e tiveram uma farta colheita de uvas, frutas de verão. E aí nós vamos ver que vai se levantar uma conspiração contra Gedalias. Algum tempo depois, Joanã, filho de Carreá, e os outros comandantes dos soldados estavam no interior e foram até Gedalia em Mispa. E lhe disseram: você sabia que Balins, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para assassiná-lo? Gedalias, porém, não acreditou neles. Mais tarde, Joanã falou com Gedalias em particular e se ofereceu para matar Ismael em segredo. Por que deixar que ele venha mate você? Joanã perguntou. O que será então dos judeus que voltaram? Se isso acontecer, os poucos que restaram ficarão espalhados e perdidos. Gedalias, porém, disse a Joanã: eu proíbo de fazer isso, pois você está mentindo a respeito de Ismael. E aí nós vamos ver o assassinato de Gedalias. Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias, como foi dito, que era da família real, e que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispa com 10 homens e se encontraram com Gedalias, filho de Acã, neto de Safã. Enquanto faziam uma refeição junto, Ismael e os 10 homens se levantaram de um salto, puxaram suas espadas e mataram Gedalias, que o rei da Babilônia havia nomeado governador. Ismael também matou todos os soldados judeus e babilônios que estavam com Gedalias em Mispa. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, 80 homens chegaram de Siquém, Siló e Samaria para adorar no templo do Senhor. Tinham raspado a cabeça e rasgado suas roupas e se cortado, e traziam ofertas de cereais e incenso. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa e foi ao encontro deles chorando ao longo do caminho. Quando os encontrou, disse: venham e vejam o que aconteceu com Gedalias, filho de Aicã. Assim que todos entraram na cidade, Ismael e os homens o acompanharam e mataram 70 deles e jogaram os corpos numa cisterna. Os outros 10 sobreviventes, pois havia convencido Ismael de soltá-los ao prometer trazer suprimento de trigo, cevada, azeite e mel que havia escondido, Então nós vamos ver aqui, a guerra, a matança de muitos que ficaram, E aí nós vamos ver que então Ismael prendeu as filhas do rei, outras pessoas que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado em Mispa, aos cuidados de Gedalia. Ismael partiu para a terra de Amon, levando os prisioneiros. E quando o filho de Joanã, filho de Careia, e os outros comandantes que o acompanharam souberam do crime de Ismael, reuniu-se todos os soldados e partiram para lutar com eles. Eles os alcançaram no grande açude perto de Gibeon. O povo de Ismael tinha capturado, gritou de alegria quando viu Joanã e os outros comandantes. Todos os prisioneiros de Mispa escaparam e começaram a ajudar Joanã. Enquanto isso, Ismael
8 dos homens que estavam com ele escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então, Joanã, filho de Careia, e os outros comandantes levaram todo o povo que tinha resgatado em Gibeon, os soldados, as mulheres, as crianças, os oficiais, né, que Ismael havia capturado em Mispa depois de matar Gedalias. Foram todos para o povoado de Jerutiquimá, perto de Belém, de onde planejavam fugir para o Egito. Tinham medo daquilo que os babilônicos fariam quando soubesse que Ismael havia assassinado Gedalias e o governador, que era governador nomeado pelo rei da Babilônia, né? Então, no 42, nós vamos ver que a advertência para o quê? Permanecer em Judá. Então, todos os comandantes do grupo de soldados, incluindo Joanã, né? Desde o mais humilde até o mais importante, procuraram o profeta Jeremias. E disseram: ore por nós ao Senhor teu Deus. Como pode ver, somos apenas pequeno e humilde remanescentes, comparado com o que éramos antes. Ore para que o Senhor Deus nos mostre o que devemos fazer e para onde devemos ir. Está bem, disse Jeremias, orarei ao Senhor, seu Deus, como vocês pediram, e lhe direi tudo o que ele me responder, não esconderei nada de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor, seu Deus, seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não obedecermos tudo o que ele ordenar. Quer suas ordens nos agrades, ou quer que não nos agrade, obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, a quem enviamos com a nossa súplica, pois obedecemos ao Senhor nosso Deus, tudo irá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor enviou resposta a Jeremias, e então o profeta chamou Joanã, filho de Careia, e os outros comandantes e todo o povo, e disse, do mais humilde ao mais importante, disse-lhe: vocês enviaram ao Senhor Deus de Israel um pedido, e esta é a resposta: se ficarem nessa terra, eu os edificarei e não derrubarei, eu os plantarei, e não os arrancarei, pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Não precisam ter medo do rei da Babilônia, diz o Senhor, pois eu estou com vocês e os salvarei e os livrarei da mão dele. Terei compaixão de vocês e farei com que ele também venha e permita que fiquem nesta terra. Mas se vocês se recusarem a obedecer ao Senhor Deus, como disseram, não ficarão nessa terra. Irão para o Egito, onde não há guerra, nem convocação para a luta, nem fome, e ali viveremos. Mas ouçam a mensagem do Senhor para os remanescentes de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês estão decididos ao ir ao Egito morar, lá haverá guerra, fome, que tanto temem os alcançarão e ali morrerão. Isto é o que espera todos os que insistirem em partir para o Egito. Sim, morrerão de guerra, fome, doença, ninguém escapará da calamidade, né? Então nós vamos ver que Deus, ele é muito claro. Em nenhum momento Deus traz, né, uma dúvida sobre a palavra dele, sobre a promessa, sobre as sentenças. Deus, ele é sempre muito claro. E aí nós vamos ver, o Senhor disse, né, não vá para o Egito. Não se esqueça dessa advertência que hoje lhe dou, pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar para o Senhor, seu Deus, por vocês. Disseram: diga-nos tudo o que o Senhor Deus te disser, fale, e nós não o faremos. Hoje lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obedecerão ao Senhor, seu Deus,
como não lhe obedeceram no passado. Estejam certos, portanto, de que morrerão por guerra, fome, doença no Egito, para onde insiste e querem ir. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.